TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quarta-feira, dia 21 de agosto, e você vai ver a seguir. Policiais civis prendem acusado de matar um homem em julho deste ano em Petrópolis. Funcionários dos Correios seguem em greve após proposta da estatal. Mosquito é o animal que mais mata no mundo. Incêndio florestal atinge mais uma vez região da Posse em Petrópolis. Você vê agora no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Policiais civis da 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, em Petrópolis, prenderam nesta terça-feira o homem acusado de matar um outro homem em julho deste ano. Na ocasião, no dia 31 de julho, a vítima foi encontrada morta dentro de sua própria casa na Avenida Getúlio Vargas, na cidade de Petrópolis. Ele foi encontrado, já sem vida, deitado na cama com um travesseiro no rosto, que havia sido pressionado com o peso de uma televisão. De acordo com os policiais, havia no total 8 lesões de perfuração na região do pescoço e do coração da vítima. Após investigação criminal, através do cruzamento de dados de inteligência, análise de câmeras de segurança e oitiva de testemunhas, o autor do crime foi identificado. Ele passou a ser monitorado pelos policiais civis quando, no dia 4 de agosto, os agentes receberam a informação de que ele pretendia fugir para a cidade de Duque de Caxias. Na ocasião, ele também estaria ameaçando e constrangendo a própria mãe para que ela lhe desse dinheiro para a fuga. A mãe do autor foi convencida pelos policiais a registrar a ocorrência. Ele então foi preso pelo crime de ameaça na forma da Lei Maria da Penha. Durante o interrogatório, confrontado com as provas coletadas do homicídio, ele confessou o assassinato e afirmou que a motivação seria injúria e calúnia. Segundo ele, a vítima o ofendia, o chamando pelos nomes de ladrão e cracudo. Após apurações, os policiais descobriram que, na verdade, o motivo do crime seria homofobia. A vítima era homossexual e teria se relacionado com o autor do crime, e esta informação se tornou pública no local onde moravam. Depois de todas as informações coletadas, ele foi preso preventivamente e permanece à disposição da Justiça. Ontem a gente falou aqui no nosso telejornal que os funcionários dos Correios mantiveram a greve instaurada, exigindo melhores condições de trabalho e também remuneração. De acordo com os funcionários, a proposta atual dos Correios não atende às expectativas da categoria. Vamos assistir. Os servidores dos Correios mantiveram a greve nacional instaurada no dia 7 de agosto, que já afeta 9 estados do Brasil. Para os trabalhadores, a proposta atual dos Correios não atende às expectativas da categoria e não reflete o reconhecimento da importância dos serviços prestados. O nosso acordo coletivo de trabalho terminou no último dia 31 de julho e a empresa quer nos dar um aumento, um reajuste de salário somente para janeiro de 2025. E nós queremos que isso ocorra agora a partir do mês de agosto. O diretor ainda afirma que uma das reivindicações da categoria é referente ao plano de saúde, que atualmente custa cerca de 1/3 do salário do trabalhador. A paralisação inclui motoristas, carteiros e trabalhadores das áreas de tratamento e atendimento, interrompendo boa parte das operações da estatal. Em Petrópolis, a adesão chega a aproximadamente 60% dos funcionários da área de distribuição de cartas e encomendas. Os funcionários da empresa iniciaram a paralisação por conta do acúmulo crescente de reclamações registradas em diversos sites de reclamação de consumidores sobre atrasos nas entregas dos Correios. Na última segunda-feira, a promessa era de maior paralisação, com a realização de novas assembleias de sindicatos filiados à Findect e sindicatos de outra federação. No nosso entendimento, é justo a nossa paralisação
porque brigamos também por melhores condições de trabalho, para melhor trabalharmos e também melhor atendermos a toda a população que precisa dos serviços dos Correios e nós não temos conseguido prestar um serviço à altura por conta das péssimas condições de trabalho e também a falta de funcionários. Vale sempre lembrar, gente, que essa greve ela é nacional, tá? Ela já atinge 9 estados. E nessa quinta-feira está marcada uma nova reunião para a tentativa de um acordo para melhores condições de trabalho para os trabalhadores dos Correios. Então a gente vai trazer com certeza mais atualizações sobre esta greve até o fim desta semana. Mas agora mudando totalmente de assunto, por incrível que pareça, o mosquito é o animal que mais mata no mundo. No dia 20 de agosto de 1897, o médico britânico Ronald Ross comprovou que fêmeas do mosquito Anopheles eram responsáveis por casos de malária registrados em humanos. E essa descoberta lhe rendeu o Prêmio Nobel de Medicina mais de um século depois, em 1902. E atualmente, esse dia, 20 de agosto, marca o Dia Mundial do Mosquito, que foi lembrado nesta terça-feira. A proposta da data é anualmente relembrar a contribuição do médico para o combate à malária e ampliar a conscientização sobre outras doenças igualmente transmitidas por mosquitos. A lista, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, inclui ainda dengue, febre oropouche, chikungunya, zika e febre amarela. O Centro de Controle e Prevenção dos Estados Unidos alerta que o mosquito é responsável por mais doenças e mortes que qualquer outro animal no planeta. Dentre as estratégias de prevenção listadas estão o uso de repelentes e de calças e camisas de manga comprida, além do controle do mosquito em ambientes internos e externos. Quando utilizados de forma correta e conforme previsto no rótulo, os repelentes, segundo o CDC, são indicados inclusive para crianças e gestantes. No caso de bebês e crianças pequenas, a orientação é consultar o pediatra para avaliar o uso do produto, além de vestir a criança com roupas que cubram braços e pernas e utilizar mosquiteiros sobre berços e carrinhos. Outra orientação importante é reaplicar o repelente conforme recomendado no rótulo do produto, geralmente após longos períodos desde a última aplicação e após contato com água ou suor. Quando o uso do repelente for feito de forma concomitante com o protetor solar, o repelente deve ser aplicado somente após o protetor. Para o controle da circulação de mosquitos em ambientes internos, o CDC recomenda o uso de telas em janelas e portas para manter o vetor do lado de fora e o uso de aparelhos de ar-condicionado sempre que possível. Outra orientação bastante conhecida por muitos brasileiros é eliminar potenciais focos do mosquito, vasos de plantas e outros reservatórios de água parada, além de, pelo menos uma vez por semana, enxaguar e esfregar bem objetos que comumente acumulam água, como pneus, baldes, brinquedos, piscinas infláveis e lixeiras. E olha só, pessoal, desde semana passada, quase todos os dias, a gente tem trazido informações sobre incêndios florestais que estão acontecendo na cidade de Petrópolis. No último fim de semana, foram 2 de grandes proporções nas regiões de Nogueira e da Posse. E ontem mesmo, a gente também trouxe um vídeo do secretário de Defesa Civil Municipal falando especialmente sobre esses incêndios nesta época de seca. E hoje, infelizmente, a gente traz a notícia de mais um incêndio florestal que teve início na noite de ontem, também na região da Posse. A gente recebeu algumas imagens desse incêndio que aparecem agora para vocês na tela. E essas chamas atingiram a vegetação e se alastraram com muita facilidade, chegando próximos às residências. E os moradores da região iniciaram o combate às chamas, inclusive colocando as suas vidas em risco para que o fogo não chegasse nas suas casas. A gente ligou para a assessoria do Corpo de Bombeiros, que informou que o quartel de Itaipava foi acionado às 8h21 da noite para atender a esse incêndio na rua Gonçalves Martins, na região da Posse. E as chamas foram debeladas à 00h38. Foram muitas horas de combate. O que é mais triste, como a gente sempre fala aqui, que mesmo que não tenha resultado em vítimas, de seres humanos, esses incêndios afetam e muito na fauna e na flora da região que as chamas atingem. Muitos animais morrem nesses incêndios e, claro, a vegetação também. E sem contar que durante o inverno, na época mais seca e com pouca chuva, o solo também fica seco, a vegetação fica seca e os ventos são mais fortes, o que infelizmente ajudam a alastrar ainda mais as chamas, o que é muito triste. E é por isso que a gente vê muitos incêndios florestais nessa época. E a gente sempre
sempre lembra aqui que o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil afirmam que a maioria desses incêndios são causados pela força humana, ou seja, com a soltura de balões e a queima de lixo, por exemplo. E todas essas ações são crimes. Essas pessoas podem e serão responsabilizadas por esse crime. E vale lembrar também que em caso de incêndio, basta ligar para o Corpo de Bombeiro no número 193 e caso esse incêndio seja criminoso, entrar em contato com a Polícia Civil. As inscrições para o projeto Transformar Talentos de 2024 foram abertas e podem ser realizadas até o dia 21 de agosto. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto é o repórter Hugo Petersen. As inscrições para o Festival Transformar Talentos de 2024 estão abertas e podem ser feitas até o dia 21 de agosto. O concurso da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro busca descobrir e valorizar os talentos artísticos na rede estadual de ensino e vai contemplar as categorias de solo musical, dança e esquete teatral. As apresentações devem ser desenvolvidas seguindo a temática do G20, Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável, relacionadas com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 13, parte da Agenda 2030 das Nações Unidas. Os projetos devem ser elaborados por estudantes, junto aos professores, com a finalidade de sensibilização frente à urgência de desenvolvimento de ações para um futuro caracterizado pela equidade e pela sustentabilidade. Para realizar as inscrições, os estudantes interessados devem preencher o formulário Google e, em seguida, preencher e entregar uma ficha de inscrição e declaração de autorização de participação no concurso e uso de imagem e voz. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã. Quem precisar de mais informações sobre este assunto, basta entrar em contato com a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro através do e-mail eloisa.andrade@educacão.rj.gov.br. Heloísa com h.andrade@educacão, que é o educação sem cedilha.gov.rj.br. E você vai ver depois do intervalo. TSE aprova 12 resoluções para as eleições deste ano, de 2024. Pela segunda vez, candidatos negros superam os brancos durante a eleição. E o grupo dos idosos apresenta maior aumento em relação ao número de novos usuários de internet no Brasil. Entrega do relatório de transparência salarial termina no dia 30 de agosto. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. O Temperado Self-Service. Venha almoçar com a gente. Buffet de saladas, legumes, massas, além de pratos quentes e grelhados. Em um restaurante rústico e acolhedor. Um cardápio variado sem balança. Preço popular. Aceitamos cartões de crédito. Funcionamos de segunda a sábado, das 11 horas da manhã às 4 da tarde. Rua do Imperador, 218, Sobrado, no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso almoço. O Temperado Self-Service. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis, há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é nossa maior alegria. Petrópolis tem Sorridentes, a maior clínica odontológica do Brasil. Faça já a sua avaliação. Venha nos conhecer. Um bom
jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O período de campanha eleitoral já começou na última sexta-feira e, com ele, a Justiça Eleitoral também está atenta às regras estabelecidas para o pleito deste ano. Entre as novidades, 12 resoluções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral estão em vigor. Bandeiras e panfletos indicam as campanhas eleitorais para o pleito deste ano já começaram. Até o dia 5 de outubro, imagens como essa vão fazer parte de todas as cidades do país. Mas, para garantir uma eleição justa, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou 12 novas resoluções para este ano. O principal objetivo foi se adequar às novas tecnologias desenvolvidas por meio da inteligência artificial. A complexidade do mundo conectado vem exigindo uma necessidade de adaptações e de aprendizado com base nos erros do passado ou mesmo de experiências que vêm acontecendo em outros países. O Tribunal Superior Eleitoral está muito atento aos movimentos que acontecem sobre a questão da ameaça à integridade da informação, que a gente chama das fake news, a desinformação, desde 2018. As regras foram aprovadas em fevereiro deste ano e alteraram a Resolução 23.610 de 2019. Ficam vedadas, por exemplo, as deepfakes, ou seja, simulações que levam as pessoas a acreditarem no que não existe, a partir da utilização de vídeos e áudios com montagens descontextualizadas, produzindo informações distorcidas da realidade. Além disso, os candidatos devem, de forma obrigatória, colocar aviso sobre o uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral, caso a ferramenta seja utilizada. O Tribunal Superior Eleitoral tentou trazer algumas inovações no sentido de deixar mais claro qual que é a necessidade de garantir o processo eleitoral? A lisura e a normalidade do processo. Garantir que as eleições sejam limpas e que o eleitor tenha acesso a informações adequadas e não seja turbado por mensagens maciças ou por adulteração ou coisas do gênero. Também foi criado um repositório obrigatório em que será exposto todos os materiais que a Justiça Eleitoral considerou que é inverídico ou descontextualizado. Além das novas regras, a Resolução 23.738 deste ano também define outras regras para as eleições. Entre elas, o período de propaganda eleitoral, como vão ser as fiscalizações e as pesquisas eleitorais. O advogado ressalta que não somente quem produz as fake news, mas quem compartilha e curte podem ser penalizadas. Eventualmente podem ser penalizadas, por exemplo, com direito de resposta, com remoção de conteúdo, e se aquela informação constitui um crime eleitoral, ela também pode ser responsabilizada criminalmente por aquele tipo de conteúdo. Então, não só quem produz, quem se beneficia, mas quem também divulga. Então, é muito importante
também além do alerta, para você não cair na desinformação, para que você também não pratique crimes. Todas as informações podem ser obtidas no site tse.jus.br. As eleições deste ano vão ser realizadas no dia 6 de outubro para o primeiro turno e 27 de outubro para o segundo turno, em cidades com mais de 200 mil eleitores aptos a votar. E ainda falando sobre as eleições municipais deste ano, pela segunda vez, candidatos negros superam os brancos nas eleições. A Justiça Eleitoral registrou 240.587 candidatos negros, o que representa 52,7% das candidaturas. É a segunda vez na história que supera o número de candidatos brancos, que este ano são 215.763. Os dados somam postulantes a prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições municipais deste ano, marcadas para 6 de outubro. Antes, a única eleição na qual as candidaturas de negros haviam superado as de brancos foi nas eleições gerais de 2022, quando o número de candidatos negros representou 50,2% do total. Nas eleições municipais de 2018, essa taxa havia ficado em 46,4%. Os números foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral após consolidar os dados referentes ao número de pedidos de registro de candidatura que neste ano totalizaram 456.310. Dessas candidaturas, 155 mil são de mulheres, 33,96% do total. A sigla com maior percentual de candidaturas negras foi o PCdoB, com 70,19% de suas candidatas se declarando negras, bem como 73,4% dos candidatos homens. Já o Novo tem o maior percentual de mulheres não negras candidatas, 58,6%, e o PL, a maior taxa de homens não negros candidatos, 56,4%. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou uma pesquisa sobre o uso de internet no Brasil. Os dados apontam que os idosos são a parte da população que menos utilizaram a rede no país. Porém, esse grupo também é o que mais apresenta crescimento em relação ao número de novos usuários no país. A última pesquisa nacional por amostras de domicílio, a PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aponta que em 2023, 164,5 milhões de pessoas, cerca de 88% da população acima dos 10 anos de idade no país, utilizaram a internet. O número de usuários aponta um aumento expressivo se comparado ao ano de 2016, quando apenas 66,1% do grupo de habitantes utilizava a tecnologia. Nas grandes regiões, a gente observa, né, que a região centro-oeste é a região que tem maior percentual de usuários, né, da internet no país, foram 91,4%, com destaque, nesse caso, né, para o Distrito Federal e para o estado de Goiás, tá? São as duas UFs com maior percentual de usuários de internet. E, por outro lado, nas regiões norte e nordeste, foram aquelas que tinham menor percentual de usuários, em torno de 85%. Em relação ao percentual de utilização por sexo, 88,7% das mulheres utilizaram a internet no ano passado, número pouco acima dos 87,3% apresentado pelos homens. O grupo etário que apresenta o maior número de utilizadores de internet é dos 25 aos 29 anos, com picos de mais de 96,3% das pessoas. Na contramão, o grupo com menor número de usuários é o dos idosos, com apenas 66% utilizando a internet em 2023. Entre os idosos, a grande maioria, ou seja, cerca de 2/3 deles, afirmaram que não usaram porque não sabiam utilizar a internet. Porém, apesar dos idosos serem a categoria com menor taxa de uso, são também o grupo que apresenta maior crescimento de novos usuários. Esse é um grupo populacional que vem apresentando uma expansão significativa do uso da internet nos últimos anos, né? Em 2019, por exemplo, né, apenas 44,8% dos idosos usaram a internet, ou seja, nesse período de 4 anos, houve uma expansão importante, né, da população idosa que usou a internet. O analista ainda afirma que o crescimento no número de idosos que utilizam a internet pode ter sido propiciado pelos avanços tecnológicos que facilitaram o uso da internet e pela disseminação da tecnologia no cotidiano da população. Em 2023, 94,3% das pessoas que usavam a internet usaram de forma habitual todos os dias, né? Enquanto apenas 0,6% usavam menos de uma vez por semana. E mesmo a população idosa, né, que era aquela que usava com menor frequência. E
E agora um aviso importante. As empresas brasileiras que empregam a partir de 100 funcionários têm até o dia 30 de agosto para preencher o segundo relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios que está disponível no portal Emprega Brasil do Ministério do Trabalho e Emprego. Confira. A divulgação das informações é uma exigência da chamada Lei da Igualdade Salarial de 2023, que estabelece a obrigatoriedade de homens e mulheres que executem uma mesma função ou trabalho de igual valor recebam o mesmo salário. Com as informações fornecidas pelas empresas, o Ministério produz um relatório consolidado que será disponibilizado até dia 16 de setembro para que as companhias reproduzam o conteúdo entre seus empregados e para o público em geral. A empresa que não dê publicidade aos resultados da consulta pode ser multada em até 3% da sua folha salarial, sem prejuízo das sanções aplicáveis aos casos de discriminação salarial previstos em lei. Este será o segundo relatório elaborado este ano. Mais de 49,58 mil estabelecimentos responderam ao anterior, revelando que, de forma geral, as mulheres ganham 19,4% a menos do que os homens que exerçam as mesmas funções. Os resultados divulgados em março também apontam que só 32,6% das empresas que preencheram o documento têm políticas de incentivo à contratação de mulheres. O valor é ainda menor quando se consideram grupos específicos de mulheres, negras, com deficiência, LGBTQIAP+, chefes de família e vítimas de violência. Já as empresas que adotam políticas de promoção de mulheres a cargos de direção ou gerência são 38,3%. O documento divulgado pelo Ministério do Trabalho também mostrou que a remuneração média no Brasil é de R$ 4.472, mas enquanto homens não negros recebem R$ 5.718 e mulheres não negras R$ 4.452. Homens negros ganham R$ 3.844 e mulheres negras R$ 3.041. E olha só, gente, hoje foi destaque na coluna Magnavita dos nossos jornais impressos em todo o Brasil a notícia de que Mauro Campos Pereira vai precisar apagar 13 publicações irregulares que foram impulsionadas em redes sociais contra o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto. Quem vai trazer mais informações sobre esse assunto pra gente agora é Laura Passe, do Correio Sul Fluminense. Olá a todos que nos assistem. Nessa terça-feira, dia 20, o juiz eleitoral Roberto Henrique dos Reis ordenou que o empresário Mauro Campos Pereira remova 13 postagens impulsionadas em redes sociais que fazem críticas irregulares ao prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto. Mauro tem o prazo de 24 horas para apagar as publicações, sob pena de multa diária de R$ 5.000 em caso de descumprimento. O juiz destacou que as leis vigentes permitem o uso do impulsionamento de conteúdos apenas para promover candidaturas, partidos ou federações, proibindo a utilização para propaganda negativa. Pessoal, a gente teve um pequeno probleminha na nossa transmissão. Eu vou pedir para a nossa equipe rodar de novo esse vídeo da Laura trazendo essas informações. Olá a todos que nos assistem. Nessa terça-feira, dia 20, o juiz eleitoral Roberto Henrique dos Reis ordenou que o empresário Mauro Campos Pereira remova 13 postagens impulsionadas em redes sociais que fazem críticas irregulares ao prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto. Mauro tem o prazo de 24 horas para apagar as publicações, sob pena de multa diária de R$ 5.000 em caso de descumprimento.
O juiz destacou que as leis vigentes permitem o uso do impulsionamento de conteúdos apenas para promover candidaturas, partidos ou federações, proibida a utilização para propaganda negativa. É com você. E essa documentação juntada aos autos, incluindo os links das publicações e os dados sobre os gastos financeiros com impulsionamento, demonstraram que as publicações impulsionadas por Mauro Campos foram direcionadas para atacar a gestão do atual prefeito e candidato, Neto, evidenciando o uso indevido de meios de comunicação, assim como a gente trouxe informações ainda nesse bloco sobre as regras das eleições. Laura, mais uma vez, muito obrigada por sua participação e por suas informações. E você vai ver depois do intervalo. O estado do Rio tem semana de sol, mas a temperatura pode voltar a cair na região serrana a partir de segunda-feira. Primeiro encontro Rio Arquitetura e Design acontece em Petrópolis no início de setembro. Secretaria de Estado de Saúde lança campanha contra a utilização de cigarros eletrônicos. Bolão de Várzea Paulista leva prêmio de R$62 milhões na Mega Sena. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu 988375743 e 22422259. Salão Alquimia da Beleza. Drogaria MS Saúde, Rua do Imperador 81, Shopping Vila Catarina, a drogaria mais popular de Petrópolis. Você do Bingen, venha se deliciar no Império Camilas Restaurante. Self-service com balança, com tudo sempre fresquinho. Fazemos entregas no Bingen, adjacências e centro histórico, com 2 tamanhos de quentinhas, de acordo com o seu apetite. Venha almoçar conosco. Império Camilas Restaurante, no Aldeia Shopping, no Bingen. Estacionamento, acesso para cadeirantes, conforto e um bom atendimento. Império Camilas Restaurante. Venha se deliciar com a gente. Ótica da Fábrica. Armação de grau, óculos de sol modernos, masculinos e femininos. Diversos modelos de armações com até 50% de desconto. Medidas computadorizadas e um atendimento acolhedor para você e toda a sua família. Temos super descontos para aposentados e pensionistas e parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de créditos. Conheça também nosso plano família super desconto. Ótica da Fábrica, 2 lojas bem no centro de Petrópolis. Rua do Imperador 330, Loja 9, na Galeria Pelegrini, ao lado dos Correios. E Rua do Imperador 288, Loja 17, no Shopping Pedro II. Visite nossas redes sociais. Ótica da Fábrica, a ótica que mais cresce em Petrópolis. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição.
E nessa semana, o estado do Rio de Janeiro tem registrado altas temperaturas mesmo no meio do inverno. As temperaturas no estado já atingiram 37 graus, é muito calor. Mas na região serrana, a previsão é de que as temperaturas reduzam novamente na próxima semana. Temperaturas entre 27 e 30 graus foram registradas em várias regiões do estado do Rio de Janeiro no início desta semana. Mesmo no inverno, os fluminenses puderam presenciar e desfrutar de dias de calor e céu aberto. E na região serrana, o cenário não foi diferente. E fomos às ruas saber dos petropolitanos. Veranico no meio do inverno. Dá para aproveitar? Eu gosto do inverno, né? Então é muito agradável. Eu prefiro a temperatura temperada, nem muito quente, nem muito frio. A temperatura está estranha porque, seria para ser inverno, e olha só. Clima bem legal, né, assim, inverno, né, com esse dia lindo e maravilhoso, tá ótimo, né? O Instituto Nacional de Meteorologia ainda mantém um alerta de baixa umidade do ar em perigo potencial, o que resulta em clima seco e altas temperaturas durante a semana que se estenderá até o próximo sábado. Por isso é importante manter o corpo sempre hidratado e uma das dicas é aumentar o consumo de água. O tempo deve mudar a partir do próximo sábado, influenciado pela aproximação de uma frente fria. Mas durante o dia, a máxima atingirá os 35 graus, com previsão de ser o dia mais quente da semana. Haverá um aumento de nebulosidade a partir da noite, mas sem previsão de chuva. E a partir de domingo, as temperaturas na região serrana podem atingir a mínima de 9 graus Celsius. Se gelar, tá bom, é 0 grau, porque minhas blusas de tricô, meu casaco não usei até hoje. A verdade é que a única coisa ruim, né, dessa mudança de temperatura, esquenta, esfria, é que a nossa imunidade não aguenta, né? Então os petropolitanos já podem esperar que vai voltar a fazer frio aqui na cidade. Mas agora mudando totalmente de assunto para um tema muito importante. O cigarro eletrônico está nas rodas de conversa e também nas baladas. Mas do que depender do alerta da Secretaria de Estado de Saúde, vai ficar de fora de moda. Vape é jogo sujo, é o lema da campanha que foi lançada na última segunda-feira pela Secretaria. A campanha Vape é Jogo Sujo foi lançada para esclarecer sobre os riscos à saúde dos usuários desse dispositivo, que tem comercialização proibida no país. Até o fim deste mês, pontos de descarte dos dispositivos estarão na estação de trem da Supervia, na Central do Brasil, e no Metrô Rio, nas estações Botafogo e Cinelândia, no centro, na cidade do Rio de Janeiro. Assim como o cigarro convencional, o cigarro eletrônico, ele é motivo de preocupação de especialistas da saúde no mundo. Ele é visto por especialistas em saúde pública como um inimigo que pode ser ainda mais nocivo. O objetivo da campanha é promover o debate sobre o tema e esclarecer dúvidas sobre os malefícios causados pelos vapes. Essa campanha é importante para sensibilizar, principalmente os jovens, do malefício do cigarro eletrônico. Desconstruir a imagem que o cigarro eletrônico é um vaporzinho de água que não faz mal à saúde e mostrar que aquele vapor tem várias substâncias tóxicas e cancerígenas e que levam a várias doenças, podendo levar também ao câncer, doenças respiratórias e doenças cardiovasculares. E mais ainda, que o cigarro eletrônico tem uma concentração de nicotina muitas vezes maior do que o cigarro convencional e leva a uma dependência muito maior, com dificuldade para que o usuário consiga parar de usá-lo. Os vapes descartados durante a ação serão utilizados na confecção de uma escultura a ser utilizada em eventos de educação em saúde. Pegando carona no início dos Jogos Paralímpicos, no dia 28 de agosto, a campanha também vai abordar os malefícios do uso do vape na prática esportiva, por meio de vídeos exibidos semanalmente no Instagram da Secretaria de Estado de Saúde, no endereço @saudegovrj. Hoje nós sabemos que o cigarro eletrônico ele leva a uma doença, uma síndrome respiratória aguda grave, que é VALE, que é uma inflamação do pulmão, né? É uma inflamação aguda, onde os dois pulmões ficam realmente bastante inflamados, podendo levar a fibrose pulmonar, leva muitas vezes a falta de ar, as pessoas podem ser internadas, ser entubadas, né? E podem também morrer pelo cigarro eletrônico.
Uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, destaca que o uso do aparelho aumenta em mais de 3 vezes o risco de experimentação de cigarros convencionais. Segundo os pesquisadores, isso acontece porque os dispositivos eletrônicos que contêm nicotina podem levar à dependência dessa substância, o que leva os usuários a buscarem os produtos convencionais de tabaco. O estudo ainda traz informações sobre os malefícios dos cigarros eletrônicos à saúde, como a exposição da população a nanopartículas de metal presentes no próprio objeto e o contato direto do usuário com o processo de aquecimento ou vaporização. Alguns produtos contidos no vapor de cigarros eletrônicos incluem carcinógenos conhecidos e substâncias citotóxicas, potencialmente causadoras de doenças pulmonares e cardiovasculares. É importante a pessoa entender o seguinte: tabagismo é uma doença chamada dependência da nicotina. Nicotina é uma droga, uma substância que, ao ser inalada, ela chega no cérebro rapidamente em 10 segundos e libera umas substâncias que levam a uma sensação de prazer e bem-estar muito grande. Isso leva a uma dependência. Então, o usuário do cigarro eletrônico ou fumante de cigarro convencional precisa da nicotina. Então, ele fuma várias vezes por dia, ele vai vaporizar o cigarro eletrônico várias vezes por dia. E, como disse anteriormente, no cigarro eletrônico, essa concentração de nicotina é muitas vezes maior. A última pesquisa nacional de saúde escolar, realizada por meio de uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, com o apoio do Ministério da Educação, revelou que, em 2019, 16,8% dos estudantes de 13 a 17 anos já haviam experimentado cigarro eletrônico, sendo 13,6% com idades entre 13 e 15 anos e 22,7% na faixa etária entre 16 e 17 anos. A experimentação é maior entre os homens do que entre as mulheres. Segundo dados da pesquisa Vigitel, realizada pelo Ministério da Saúde, de 2006 a 2023, 2,9% dos homens com mais de 18 anos nas 27 capitais do país usam cigarros eletrônicos. Entre as mulheres adultas, a proporção cai para 1,4%. No entanto, quando se examina o hábito de jovens de 18 a 24 anos de ambos os sexos, a proporção dos que fumam esses cigarros sobe para 6,1%. Então vale lembrar, gente, que diferente dos cigarros convencionais, os cigarros eletrônicos têm venda proibida aqui no Brasil. Então, claro que quem estiver vendendo esse tipo de dispositivo será responsabilizado por isso, porque ele afeta e muito na saúde da população. Mas agora, mudando totalmente de assunto, gente, a Mega Sena saiu ontem. Um bolão de Várzea Paulista levou o prêmio de 62 milhões de reais da Mega Sena. Vamos conferir. Um bolão de 22 cotas da Várzea Paulista, em São Paulo, acertou as 6 dezenas do sorteio 2.764 da Mega Sena, sorteadas nesta terça-feira. O grupo vai levar o prêmio de R$ 62.156.999,34. Os números sorteados foram 20, 31, 34, 38, 42 e 51. A Quina teve 62 ganhadores que receberão cada um R$ 58.041,07. As 3.343 apostas ganhadoras da quadra terão o prêmio individual de R$ 1.537,77. O prêmio para o próximo concurso, na quinta-feira, já está estimado em R$ 30 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, além do site da Caixa Econômica. No caso das lotéricas, os estabelecimentos podem fechar antes das 7 horas da noite. O jogo simples com 6 dezenas marcadas custa R$ 5,00. E você vai ver depois do intervalo. Campanha Agosto Branco conscientiza sobre a prevenção do câncer de pulmão. No quadro Política e Segurança Pública, Coronel Germano fez uma análise sobre algumas falas do senador Romário Faria. Família de Coatis é flagrada no Parque Estadual dos Três Picos. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Mês dos Pais chegando e a Alforge Sapataria tem os melhores calçados para você presentear o papai. Botas de vários estilos e modelos, tênis das grandes marcas, chinelos, mochilas, meias, sapatênis da marca Democrata com requinte e qualidade.
Alforge Sapataria, com 3 lojas no centro de Petrópolis, Rua Paulo Barbosa, número 84, Rua do Imperador 549 e Shopping Pedro II, loja 4. Faça-nos uma visita, nos acompanhe pelo Instagram e entre em contato pelo nosso WhatsApp 988264587. Alforge Sapataria, a sapataria da família. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre loja 1, o comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. A rua mais charmosa do centro de Petrópolis merece a melhor boutique. Boutique do Pão, a sua padaria na rua 16 de março. Uma variedade de doces e salgados, tudo saboroso, feitos com muito carinho para você. Pães fresquinhos a toda hora, com aquele cafezinho expresso que só a Boutique do Pão tem, pro seu café da manhã ou pro lanche da tarde. Pensou em padaria? Pensou Boutique do Pão. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E no quadro Política e Segurança Pública de hoje, o Coronel Germano fez uma análise sobre algumas falas do senador Romário Faria. Vamos conferir. Bom dia, Rafaela. Bom dia, amigos e amigas da TV Correio da Manhã, do YouTube e do Facebook. O nosso assunto de hoje são as escolhas do senador Romário Faria. Mas antes de entrar nessas escolhas, vamos assistir um pedaço do vídeo onde ele tenta fazer elogios ao governador Cláudio Castro. Aí chega esse cara aqui para resolver todos os nossos problemas. Amém. Cláudio Castro. Irmão, foda pra caralho. Bom, o vídeo por si só já mostra o nível do senador. Mas esse não é o problema. Palavrão não é o problema. Se alguém se sente representado, ok. O problema o problema é a matéria que eu vou ler. Jornal o Globo. Secretários, irmã, sobrinhos e ex-mulher, os nomes emplacados para o Romário ao longo da gestão Paz. O senador abandonou o delegado Ramagem, que é do PL, e está apoiando a reeleição de Eduardo Paes. Ok? Mas por quê?
E aí o jornal o Globo mostra. O secretário Marcos Braz ficou 1 ano à frente da Secretaria de Esportes e Lazer. Depois até saiu. Mas ele tem outros parentes. A sua irmã, Zoraide Faria, o sobrinho Leonardo Faria e a ex-namorada Daiane Catani. Mas, além dessa secretaria, o senador Romário também tem influência, segundo o jornal o Globo, na Secretaria de Deficiência, de pessoas com deficiência. Daniele Favato Grijó Costa é mãe de uma das suas filhas. E a atual secretária de pessoa com deficiência, a senhora Helena Werneck, também ele participou da escolha. Eu quero ajudar meu irmão e a minha irmã, né, meu amigo, minha amiga, melhor dizendo, que ele está tentando emplacar, como vereador, o seu irmão, Ronaldo Faria. Eu espero que lembrem de uma situação que eu vou falar agora, que é o trânsito. O prefeito Eduardo Paes, no primeiro dia de inauguração do BRT, o congestionamento, Rafaela, foi tão grande, nós já falamos isso em outros vídeos, que migraram, né? Houve a migração para o trem de 70 mil pessoas. Mas, coronel, se o trânsito é normal, ter congestionamento, não. O problema é que o trânsito, além de causar um mal-estar, ele é perigoso. Porque quando nós estamos com um veículo lento ou parado, a vulnerabilidade aumenta para delitos, pequenos delitos como furto ou até roubo. Delitos contra o patrimônio. Então, não há nenhuma preocupação, ou pelo menos não está preponderando uma preocupação com esse mal-estar que está sendo causado, principalmente na Avenida Brasil, Rafaela. Por quê? As pessoas que vêm da Baixada ou da Zona Oeste passam pela Avenida Brasil para chegar ao centro e à Zona Sul, que é o local onde emprega o maior número de cariocas. Então, me lembra essas escolhas do senador, 2 obras, Roberto Faoro, Os Donos do Poder, e Roberto da Mata, que é A Casa e a Rua, mostrando a interface, a inter-relação, preponderando a amizade e não a questão técnica, né? E eu finalizo o vídeo com uma frase do presidente Kennedy, americano. Os cargos devem ser para os amigos competentes, né? Deve ser distribuído, deve ser efetivado. Os amigos competentes, os competentes e, por último, o amigo. Mas no caso brasileiro, não é nada diferente. Infelizmente, o senador mostra que está bem adaptado à política brasileira. Um forte abraço, Rafaela. Fique com Deus. Coronel, mais uma vez, muito obrigada por sua participação. E na sexta-feira tem mais quadro Política e Segurança Pública. Mas, gente, agora eu queria trazer um momento fofura para o nosso jornal. O INEA postou nas redes sociais um simpático grupo de coatis que foi avistado no Parque Estadual dos Três Picos, que é a unidade de conservação administrada pelo INEA na região serrana do estado. E as imagens foram capturadas pelas armadilhas fotográficas do projeto Aventura Animal, que é uma iniciativa de monitoramento da fauna local. A observação da flora e da fauna através desses equipamentos possibilita o avanço de pesquisas e políticas de conservação, além de nos proporcionar imagens incríveis como essas que vocês veem agora. E vale super a pena, né, acompanhar, porque sempre são divulgadas imagens como essas pelo INEA no Instagram, @rj_INEA. Aí tem imagens de coatis, de onças que são flagradas, então vale super a pena acompanhar. Então vou repetir o Instagram, @rj_INEA. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Mais uma vez eu começo a previsão do tempo falando sobre os avisos de onda de calor e de baixa umidade do ar que foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O grau de severidade do alerta de onda de calor
continua em perigo, que é o segundo nível, e o de baixa umidade permanece em perigo potencial, que é o primeiro nível. Ambos ainda não cobrem o estado do Rio de Janeiro, mas já estão bem próximos, chegando à parte de cima do estado. Sendo assim, os municípios mais afetados no momento dentro das nossas cidades de cobertura são Paraíba do Sul e Três Rios. Mas agora, sem mais delongas, vamos à previsão do tempo. Em Nova Friburgo, o dia será de poucas nuvens no céu, ventos fracos, não há possibilidade de chuva e a temperatura deve passar por ligeira elevação, variando entre mínima de 13 e máxima de 27 graus. Em Teresópolis, a situação é bastante parecida. Durante o dia, a previsão será de sol entre nuvens e à noite o céu permanece claro, sem muitas nuvens. A temperatura também aumenta um pouco, variando entre mínima de 11 e máxima de 27 graus. Em Petrópolis, a tendência é de ligeiro declínio na temperatura mínima e ligeira elevação na máxima, marcando respectivamente 11 e 28 graus. O dia será de sol entre nuvens e não há possibilidade de chuva. Já em Paraíba do Sul, os termômetros voltam a passar os 30 graus. O dia será de sol e a noite de tempo claro. A intensidade dos ventos se mantém fraca e os termômetros vão marcar mínima de 14 e máxima de 31 graus. E para finalizar, em Três Rios, a quarta-feira será de sol, poucas nuvens no céu, ventos fracos e sem previsão de chuva. Os termômetros da região vão variar entre mínima de 14 e máxima de 32 graus. Esta foi a previsão do tempo para o dia 21 de agosto. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, no nosso site tvc16.com, além das nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã e o nosso Instagram, @Correio Petropolitano. E como eu sempre digo, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante pra gente. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99323 1675. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição de hoje, termina aqui, mas amanhã a gente está de volta com muita informação para vocês. Eu estarei ao vivo a partir das 11 horas da manhã. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.